Deixa eu fazer uma breve apresentação do projeto do Partido Novo. Eu vejo que tem bastante gente aqui que já conhece, que já frequenta o ambiente, enfim, vai ouvir algumas coisas repetidas, mas tem gente nova, e é bom, sempre bom ter gente nova, e por isso eu vou gastar 5 minutos para falar algumas coisas que já são conhecidas por alguns. A gente está aqui num evento do Partido Novo. O Partido Novo é um projeto que foi lançado em fevereiro de 2011, cumprindo a legislação brasileira para se constituir um partido. Foi lançado por um grupo de 186 pessoas que assinaram um documento no Rio de Janeiro em fevereiro de 2011. E a partir daí você tem que cumprir todo um ritual para formalizar a existência de um partido. A nossa liderança é o João Dionísio, que é o nosso presidente, e através da liderança dele é que um grupo se reuniu e começou esse processo. De lá para cá, até julho desse ano, basicamente o que se fez foi recolher as tão famosas 500 mil assinaturas e certificá-las para você poder apresentar essa certificação, esse grupo de assinaturas certificadas no TSE, e aí pedir o seu registro de partido. É o que se fez praticamente nesse período todo. Em julho desse ano, a gente entregou 502 mil assinaturas. Por que 502 mil assinaturas? Porque correspondem a 0,5% do eleitorado da eleição anterior, que era 2010. E aí o TSE avalia, essas 500 mil assinaturas são certificadas, significa dizer que a gente recolheu mais de 1 milhão de assinaturas, porque muitas delas foram rejeitadas por várias razões que não cabe aqui discutir. E, finalmente, o processo está em fase de registro. Então, o que nós estamos começando agora, desde julho, é esperando esse registro, que legalmente já deveria ter chegado, por uma questão de ser 2014, que é um ano de eleição, um ano complicado, tem muitos processos no TSE, enfim, eleições gerais. Então, ainda não chegou, mas vai chegar. E nós iniciamos uma fase nova, que é a gente começar o que a gente chama de construção das bases, vamos dizer assim. São dois caminhos, construção das bases e funding, e recursos. No processo, para esses dois eixos, a gente tem já 11 diretórios nacionais. Né? Então, em 11 estados da federação, porque a lei exige que seja pelo menos 9, já tem que ter diretórios criados. São Paulo é um deles, tem mais em outros 10 estados. E em São Paulo a gente tem um grupo aqui, onde eu me incluo, que já organiza o grupo de São Paulo. Diretório do Estado de São Paulo. E já tem vários movimentos para se constituir diretórios municipais, embora ainda seja uma coisa que vai começar para valer a partir do ano que vem. Esse nosso encontro se inclui num eixo de 3 programações que a gente tem para 2015. Na verdade, hoje é o primeiro de um processo de 3 programações. A primeira delas são encontros mensais de apresentação do projeto do partido. Foi o que a gente fez a semana passada. Semana passada na FEComércio. Alguns aqui já estiveram lá. O que a gente faz é apresentar o time que está mais ou menos envolvido na organização e explicar o que é essa história aí de quase 4 anos de trabalho. E trazer simpatia das pessoas e para que elas comecem a divulgar o projeto e, quem sabe, daqui a pouco se tornar sócios. O segundo eixo é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que são palestras temáticas. A gente convida alguma pessoa interessante, inteligente, que tem coisas a dizer, que tem um perfil que interessa ao nosso ideário partidário e abre um debate. Então, hoje nós vamos falar de reforma política, que é um tema que está aí quente na agenda brasileira, com uma figura importante que eu já vou apresentar. E a gente pretende fazer esse tipo de encontro a partir do ano que vem, talvez de mês em mês ou de 40 em 40 dias. Então, esse é um eixo que, para quem já está envolvido com o partido e quer participar, quer conhecer as pessoas, etc., nós vamos ter pessoas interessantes falando para a gente de temas interessantes. E o terceiro eixo é o eixo da organização interna, que para São Paulo e para outros estados, mas para São Paulo vai ter treinamentos. A gente vai começar a organizar treinamentos, ainda para poucas pessoas, porque não dá para fazer, por exemplo, 200 de uma vez, treinamentos que vão tratar do ideário, do campo das ideias liberais e do estatuto, e daquilo que o Novo vê como o que pode ser o projeto de ideias e futuramente do programa do Partido Novo. Então, esses 3 eixos vão começar a funcionar em 2015. Hoje a gente, 2 já estão funcionando de uma maneira ad hoc,
O ano que vem vai ter agenda do ano inteiro, com encontros mensais, com agenda direitinho, para quem quiser participar. E a gente vai progredindo, espera receber, finalmente conclua esse pedaço, receber o registro. Com o registro a gente pode ter funding organizado do tipo, vai ter uma página na internet que quem quiser virar sócio do partido vai poder fazê-lo. E ao mesmo tempo a gente já tem feito um trabalho com gente, assim, com um grupo pequeno para ir atrás de um funding mais pesado para conseguir constituir o partido, ter uma sede, ter uma sala, talvez não seja desse tamanho, mas uma sala a gente possa se reunir permanentemente, enfim. Então é um trabalho muito intenso, muitas coisas para fazer. Espero que boa parte de quem está aqui que não conhecia o projeto se empolgue com ele e se envolva com ele. Enfim, para efeito de organização do nosso encontro de hoje. O nosso encontro de hoje é um debate com o Pondé, e a gente começa daqui 3 minutos. Vamos conversar aqui uma prosa muito informal, uns 50 minutos, talvez, depois a gente vai abrir perguntas. Como a gente tem tido uma experiência de que as perguntas em microfone oral têm sido muito longas, a gente se perde um pouco, então vão ser perguntas por escrito. Então a gente vai distribuir, já não distribuiu um papel para todo mundo que está presente, não distribuiu ainda, né? Vai distribuir. E à medida que as pessoas tiverem alguma ideia, algum insight, quiserem perguntar, faz por escrito. Eu vou tentar selecionar, agrupar as ideias e vou aproveitar a presença do Pondé aqui e a gente organizar as perguntas. Bom, Pondé, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. O Pondé, para quem não conhece, acho que não deve ter ninguém que não conhece, mas enfim, ele é professor da PUC, da FAAP, é filósofo, ele é articulista da Folha de São Paulo, está sempre na TV Cultura, debatendo no Jornal da Cultura, com outros convidados. Inclusive você. De vez em quando eu dou um pitaco por lá também. E a gente tem vários livros interessantes de filosofia, de um ideário muito pouco comum na academia, que nos apetece, vamos dizer, né? Ele está aqui como livre pensante, né? Apesar de ele me dizer que está com o casaco da cor do partido, mas foi um acidente. Foi uma coincidência. Não foi combinado. O cosmos conspirou, né? E no fundo, a ideia é que nosso tema fundamental é a reforma política, mas isso não nos limita. A gente pode usar, no bom sentido, a experiência e o conhecimento do Pondé, porque a gente achar interessante. Então, acho que é isso. Se não tiver nada que eu tenha esquecido, depois alguém dos meus amigos me lembra lá, vamos começar a nossa conversa com o tema da reforma política. A gente optou por fazer por esse tema por razões óbvias, né? Nas eleições gerais, logo que a presidente Dilma ganhou, esse tema veio à tona, quer dizer, já vem vindo há algum tempo, mas ele veio à tona, é preciso fazer uma reforma política. Ela mesma, no discurso de vitória, fez referência à necessidade da reforma de alguns procedimentos, de algumas, talvez até instituições. E aí surgiu um debate, vamos dizer, meio superficial, mas perigoso, eu diria, em relação a plebiscito, em relação a outros processos que poderiam ser utilizados de forma indireta, que não fosse pelo Congresso, enfim. E aí passou a ser um tema que estava na crista da onda, continua, está na conversa de todas as pessoas, é a mãe das reformas, de todas as reformas que esse país precisa fazer. A tributária, a previdenciária, a legislação trabalhista, é a reforma política, talvez certamente a mais importante, a mais difícil. Então eu queria começar, Pondé, essa prosa aqui, te perguntando o seguinte: o que significa reforma política? O que está na base da reforma política? Porque, independente das questões técnicas, das tecnicalidades, do que é a legislação, do partido, etc., o que significa falar em reforma política com um país com as características do Brasil? Muito bem. Bom, boa noite. Eu agradeço o convite do Christian, do Partido Novo. Está funcionando, sim. Então, esse tema da reforma política, foi bom você começar com essa coisa de o que está na base, porque até a discussão técnica, me parece que existem algumas coisas que a gente deve prestar atenção nisso, que podem parecer um pouco nada a ver.
Bom, reforma política significa pensar o modo como se organiza o poder dentro de um lugar, né? Antes de você discutir se você simpatiza com o voto distrital, distrital misto, né, proporcional, como a gente tem hoje, existe uma questão de fundo importante, que é entender que a política é o modo como se organiza, se gera e se divide o poder. Na democracia, todo mundo sabe, isso é dividido, inclusive, através das pessoas, do voto e tudo mais. Agora, tem algumas coisas importantes. Eu diria que a política, para começar, e aí numa questão de um cenário um pouco mais amplo, histórico, a política, cerca de 250 anos, quando você observa a história da filosofia política e dos movimentos políticos dos últimos, grosso modo, da segunda metade do 18, que deságua na Revolução Francesa, e de lá para cá, a política ela foi paulatinamente se transformando naquilo que a Idade Média entendia que era uma função, como a gente fala em teologia, da graça. Os medievais entendiam que o que redimia o mundo era a graça, a ação de Deus, que tinha seus funcionários, padres, não sei o que e tal. Mas havia uma expectativa de que o mundo tinha problemas e de que esses problemas eram resolvidos através da ação de Deus, grosso modo. Na teologia cristã, chama-se isso de graça. Só que, a partir do final do século XVIII, isso começou a mudar. E, na realidade, a política, como se fala num jargão filosófico, tomou o lugar da graça. A gente espera a redenção do mundo da política. Você pode esperar isso mais um pouco menos. Você pode esperar isso acreditando que deve existir comitês participativos para aparelhar o Estado com militantes que vivem e ganham para isso, certo? E você vê na rua o tempo inteiro, inclusive invadindo propriedades e coisas assim. Ou você pode também achar que a política redime o mundo, entendendo, né, no caso o Brasil, entendendo que você é obrigado a tomar uma atitude. Eu lembro quando teve as últimas eleições, o segundo turno principalmente, eu vi alguns alunos meus que falavam assim: porra, Pondé, eu odeio política, mas eu estou sendo obrigado a discutir política. Vocês devem ter ouvido papos assim também. Eu estou sendo obrigado a discutir política porque me enche o saco, e se eu não discutir, se eu não brigar, vão acabar achando que eu penso uma coisa que eu não penso. Então, o que aconteceu no segundo turno, que eu achei muito importante, com todos os problemas, estou com uma gripe, de vez em quando eu vou tossir. Assim, o que aconteceu no segundo turno, que eu achei muito importante, faz parte do tipo de reforma política e da ideia que eu acho que tem que ser discutida, o modo como deve ser discutido, além das questões técnicas, que é uma compreensão de que não dá mais, se você não concorda, digamos, com aquilo que está no poder de um país, em grande parte da América Latina, e pode vir a continuar a estar no poder, se você não concorda, você vai ter que começar a falar. Existe uma coisa entre algumas pessoas que acha que discutir política é coisa de gente que não é elegante, né? E principalmente digamos assim, de uma certa elite econômica brasileira, paulistana, que assim, quem discute política é gente sem berço, né? Por quê? Porque discutir política, né? Mas isso foi uma coisa que o segundo turno das eleições, ela trouxe um pouco à tona, que eu acho que está dentro desse pacote. É você perceber que na democracia é muito perigoso você se abster de momentos em que a política está muito à flor da pele. Ou, como a gente fala tecnicamente, a soberania na democracia está muito à flor da pele. Esse é um evento aqui de soberania da democracia. Você tem pessoas reunidas
querendo pensar, escutar e falar e dizer, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, acho que devia ser assim, eu quero entender não sei o quê. Isso faz parte de como se dá a soberania na democracia. Então, a primeira ideia importante de uma reforma política é tomar consciência de que a política tomou o lugar da graça. Isso tem uma série de problemas. Primeiro, porque a graça é perfeita para quem acreditava nela, né? Ou quem acredita nela. Mas a política nunca é perfeita. Ela nunca é perfeita. Né? Então, e ela tem uma coisa que funciona um pouco numa temporalidade glacial. Leva tempo. A gente falava há pouco isso. Você faz uma coisa agora, se é bem feita, isso pode dar frutos daqui 10, 20, 30 anos. Né? Então, exige de você uma atenção para uma coisa que, assim, talvez não seja, como falam os americanos, in your lifetime, que você veja o resultado disso daí. Mas nem por isso deixa de ser uma questão premente. Tem uma segunda coisa de fundo, depois eu vou falar de algumas coisas mais pontuais, uma segunda coisa de fundo que é o seguinte, é o estado da política em grande parte da América Latina, e inclusive entre nós no Brasil, que é uma coisa assim de uma política, um entendimento de política como assistencialismo, como Estado gigantesco, como a ideia de que a única forma de você tratar das pessoas é você criar leis, é você criar órgãos do governo, é você ficar dando coisa para as pessoas. E aí já vai nos levando a um tema que, assim, a reforma política implica toda a política. Na hora da reforma, quando você está pensando em reforma, significa olhar de uma forma diferente, dar uma outra forma. Uma visão política implica uma concepção de ser humano. Implica uma concepção de como o ser humano funciona, quais são as coisas importantes que ele deve fazer, o que ele deve esperar da sociedade à sua volta, certo? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma encruzilhada bastante grave no Brasil e em grande parte da América Latina, que é um entendimento de que, se você não concorda com uma visão assistencialista de sociedade, com uma visão socializante de sociedade, você é mau.